E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar a vitória do Vasco por 3-0 em um dos seus jogos preparatórios de pré-temporada nos Estados Unidos. O Vasco devolveu o placar que tomou do River Plate, obviamente contra um time muito mais fraco do que o River, com um time muito mais limitado, e que também vale destacar no momento que saiu o terceiro gol do Vasco, o Inter Miami estava com um jogador a menos. Então, assim, foi um resultado bom, um resultado assim que você olha e fala, pô, o Vasco conseguiu ele meter 3 gols, mas também a gente tem que fazer uma análise aqui sincera pro torcedor. Lembrando que é um jogo preparatório de pré-temporada, lembrando que os jogadores estão treinando intensamente todos os dias, não é que nem quando o Vasco, por exemplo, vai fazer um jogo valendo mesmo de campeonato, que os jogadores fazem um treino leve antes, não, os jogadores estão treinando pesado e estão jogando, então é normal que o Vasco não tenha conseguido manter aquela intensidade que teve, principalmente no início do jogo contra o River Plate. Hoje, mais uma vez, a gente viu o Vasco em vários momentos tentando fazer uma marcação mais alta, que inclusive surte efeito no gol do Alex Teixeira, quando o Vasco ele consegue roubar a bola do goleiro do Inter Miami e sai o gol. É fruto de uma marcação adiantada, uma marcação que o treinador fala pro jogador, vai em cima do portador da bola, você que tá mais próximo. É a famosa marcação pressing, nem é uma marcação pressão. Marcação pressão e marcação pressing é uma diferença, mais aqui resumindo pro torcedor, o Vasco tá marcando em cima, tem isso como ideia de jogo e dá pra ver que o Maurício Barbieri quer implementar isso no DNA do time, mas ainda faltam algumas peças e isso fica claro todo jogo. A gente vê que o Miranda tem um nível mais abaixo, falha, dá bolas para adversários. A gente vê que o Zé Gabriel muitas vezes faz jus ao seu apelido de Zé Delivery, porque várias bolas ele acaba errando quando o Vasco tá saindo jogando e cede oportunidades para os adversários. Então são posições que o Vasco tem como carências no seu elenco e que precisa contratar um camisa 10, precisa contratar um ponta. A gente já sabe quais são as posições mais carentes do elenco do Vasco. Isso sim precisa evoluir, mas como destaque para o jogo de hoje, cara, a gente tem que destacar a partida que teve o Ivan. Fez boas defesas, um goleiro que vem começando a passar segurança para o torcedor vascaíno, mostrando ali coisas no que ele realmente é bom. Saída de gol no 1 contra 1 contra o atacante, ele foi bem nisso. E uma defesa ali que, porra, o Miranda entregou a bola de graça para o jogador do Inter Miami, foi facilmente driblado e o Ivan conseguiu fazer a defesa ali, realmente salvando o Vasco naquele momento até de levar o empate. Outros jogadores também que acabaram se destacando, indo bem, que eu gostei do jogo. O Puma fez um jogo muito consciente mais uma vez, muito bem na marcação, difícil de ser batido no 1 contra 1, bem posicionado, acertando passes, progredindo jogadas. Falta ainda um encaixe maior ofensivo. Eu sinto às vezes que ele fica meio que receioso de ir pro ataque e deixar muito espaço, até porque é um ponto fraco do time do Vasco, o lado direito da zaga, onde tem o Miranda e onde tem o Zé Gabriel. Então isso tudo conta. O Gabriel Peck hoje fez uma partida interessante, fez algumas boas jogadas também, vale a gente destacar isso. O próprio Lucas Piton no primeiro tempo foi muito bem, na minha opinião, na construção de jogo por baixo, um jogador que acerta os passes, dá sequência às jogadas, mas falta alguém para dialogar mais com o Lucas Piton. Hoje, por mais que tenha dado uma assistência o Ignaldo, ele errou muitas decisões, errou domínios, errou coisas que não é do próprio cotidiano do Ignaldo, mas mesmo assim ele conseguiu dar uma assistência, conseguiu ser decisivo naquela bola que ele colocou pro Nenê fazer o gol. E cara, vale a gente destacar, né? Por mais que a gente fale, o Nenê tá velho e tudo mais, ele vai lá e ainda consegue ser importante fazendo o gol. Quem hoje não esteve tão bem na partida foi o Pedro Raul. Poderia até ter feito um gol em uma jogada do Nenê com o Ignaldo, que ele cruza pro próprio Pedro Raul, mas senti ele ainda um pouco engessado, senti ele fominha em algumas jogadas que ele poderia ter tocado, ele querendo resolver para logo tirar essa ansiedade de fazer o primeiro gol com a camisa do Vasco, que é algo que sim perturba o atacante, por mais que seja 2 jogos ali amistosos, o cara já fica, pô, tem que marcar o gol, porque sabe que a torcida cobra de fato. O Jair fez bons momentos ali no primeiro tempo, depois acabou ali cansando, até porque teve um ritmo diferente na pré-temporada dos demais jogadores do Vasco. O Figueiredo, que fez o terceiro gol do Vasco, foi muito bem no jogo, desde que ele entrou como ponta, foi para meio campista. E cara, o Figueiredo, por mais que não seja um volante de origem, ele tem pegada forte no meio de campo. Ele marca em cima, ele se entrega, dá a vida e joga em máxima intensidade.
Foi o que faltou pro Vasco hoje, intensidade em vários momentos, até quando tentava adiantar a marcação no primeiro tempo faltava essa intensidade, e o Figueiredo, quando foi pro meio de campo, deu essa intensidade no meio. Então assim, uma vitória merecida do Vasco, mas tem problemas, tem coisas a serem consertadas, bola aérea defensiva, controle de jogo no meio de campo, sequência de passes, isso você vai consertando com o tempo e também com peças que precisam ser contratadas, porque eu sempre toco nessa tecla com vocês, para o time conseguir ter um bom desenvolvimento em troca de passes rápidos, tocou aqui no Tali, mano, você precisa, irmão, você precisa de bons jogadores que vão acertar os passos e fazer as jogadas progredirem. Não tem técnico que faça milagres sem peças. Então o Vasco ainda precisa dessas peças para ter esse refino final, na minha opinião. Quem também foi bem no jogo de hoje, que vale muito a gente destacar, é o zagueiro Léo. Fez mais um jogo ali bom na saída de bola por baixo, ele tem realmente um bom passe para sair jogando, ajuda nessa construção de jogo e foi bem nos duelos quando ele teve que sair para a marcação. Falta pro Léo o quê? Um zagueiro um pouco mais alto que ele, que vai um pouco melhor no jogo aéreo do que ele e que também tem qualidade por baixo. Acho que o Léo pode ser um zagueiro até para ser titular do Vasco, mas precisa de um bom companheiro de fato para formar a dupla com ele. Depois teve aquelas substituições no final, entre Ulisses, Conceição, Edmar, entrou o Vinícius, que deu até também uma assistência, mas são muitos jogadores ali que a gente acaba vendo que tem um nível técnico abaixo. Também entrou o menino Paulinho, fez sua estreia com a camisa do Vasco, entrou aí careca o Paulinho, mas é um jogador também bem promissor e que pode dar bons frutos ao Vasco. Espero que ele consiga adquirir mais experiência para talvez ser até o lateral direito e reserva, caso os jogos ali que o Puma não possa atuar, o menino Paulinho possa jogar. Mas deixe seu like aí embaixo, vai fazer a sua aposta esportiva, aposta pelo site da Estrelabet. Estrelabet é a melhor casa de apostas que existe, porque ela te dá odds justas sobre todos os jogos. Quem apostou no Vasco, eu falei, cara, aposta na vitória do Vasco, vai ganhar dinheiro hoje. Quem apostou ganhou dinheiro. Amanhã tem outros jogos para você apostar, para você ganhar dinheiro. Então vai de Estrelabet no primeiro link do comentário fixado. Muito fácil depositar, muito fácil retirar, cara, tem aposta tudo que você quiser na Estrelabet, só vai lá e aposta, beleza? Então galera, Vasco versus Inter Miami, teve essa bola enfiada pro Pedro Raul, que ele disputa no corpo, mas acaba perdendo. Cobranças de falta do Vasco, falta ali um ajuste. A gente sabe que, porra, na temporada passada, na reta final, o Vasco se tornou muito forte quando contratou realmente um treinador especializado em bolas paradas, e eu tô sentindo falta disso também no Vasco essa temporada. Acho que seria válido o Vasco de novo trazer esse treinador de bolas paradas. Aí foi um gol que foi dado impedimento do Lucas Piton. Tenho minhas dúvidas se estava realmente impedido. Queria conseguir pausar aqui no momento exato, cara, porque parece que ele sai de trás. Não sei se vocês ficam com essa impressão também. Ó, não sei se ele sai de trás na hora do passe, porque não tem a imagem na hora do passe. Mas foi uma jogada interessante, cara, pra gente destacar. Voltar aqui pra vocês. Que foi uma jogada que começou sendo construída com o Lucas Piton entrando entre o zagueiro adversário e o lateral direito adversário. Ele faz essa jogada e o Léo forma uma linha de 3, adianta e dá o passe. Então o Piton surge como um efeito surpresa. É uma jogada que provavelmente foi treinada. O Pedro Raul arrasta a marcação lá para pequena área e o Nenê, que é o meia, entra livre de marcação para fazer o gol. Então foi uma jogada assim muito bem arquitetada essa. O Vasco iniciou o jogo buscando muito jogo pela lateral esquerda, o Piton chamando a responsabilidade. O Vasco faz o seu gol de uma marcação aonde o Ignaldo com certeza foi orientado pelo técnico Maurício Barbieri. Cara, que você vai fazer? O Vasco vai lá, perde a bola no campo de ataque, mantém a marcação lá em cima. Se você recuperar e conseguir fazer o cruzamento para alguém bem posicionado, o Vasco vai fazer o gol. Então tem sim algumas coisas que a gente enxerga de DNA do Maurício Barbieri, mas tipo assim, essa jogada aqui, cara, era pro Pedro Raul ter rolado no Pumita. É aí que eu falo, tá sendo fominha em alguns lances e isso não pode acontecer. Você não pode passar por cima do melhor resultado pro time para você fazer um gol ou algo do tipo, cara. Minha opinião só. Mas é um jogo de pré-temporada, né? Aí foi um lance que, pelo amor de Deus, né? O maluco levantou o Zé Gabriel, deu até pena do Zé Gabriel.
Deu uma pancada que, porra, doeu até em mim, mano. Olha o cruzamento do Nenê pro Pedro Raul. A bola ficou um pouquinho atrás. Ele não conseguiu ajeitar bem o corpo, mas quase que a bola entrou mesmo assim. Mas uma boa jogada do Vasco. Quando o Nenê se movimenta para criar espaços, o Vasco consegue jogar com mais facilidade. Aí o Vasco precisa melhorar, cara. Eu sei que o time do Inter Miami tinha essa jogada como forte. Essa bola atravessada de um lado para o outro, eles adiantavam um lateral, adiantavam um ponto. Então você pode até ver que o Ignaldo tentando recompor, é uma jogada forte deles, mas o Vasco precisava marcar melhor. É difícil, cara, difícil. Jogo inicia no segundo tempo, o Vasco vem para cima com essa bola do Figueiredo. A bola passou muito perto, né? Um chutamento, um chute com cruzamento. Poderia ter buscado ali o Pedro Raul. Quase que ela foi para ele, mas não conseguiu. Aí foi uma bola que o Pedro Raul novamente poderia ter passado para o Nenê, que estava entrando livre. Ele acabou demorando a passar e a marcação chegou nele. Ele sofreu a falta, beleza. Mas o Nenê estava livre e poderia ter feito o toque, o Pedro Raul. Aí a defesa do Ivan, né? O Miranda foi lá, entregou pro maluco e o Ivan, que defesa, né? Bela defesa, mas teve sorte que ele espalmou a bola, quicou e foi pra cima, não foi pro gol. Olha aí. Goleiro bom, dizem que tem que ter sorte, né? E o Ivan teve nessa. Mais uma bola do Inter Miami, que a bola quase vai no gol, né, mano? O Vasco dando esses vacilos que jamais pode dar. Vai ter essa jogada aqui que o Miranda novamente leva a bola nas costas e o Ivan sai muito bem do gol. Bela defesa do Ivan, mostrando agilidade e envergadura. E aqui vai ter essa jogada do Gabriel Peck, que ele acaba fazendo a finalização. Quando o Gabriel Peck tem o Puma para dialogar, eles conseguem fazer boas jogadas. E aí terminou no chute do menino Eric Marcos, na ajeitada do Figueiredo. E aí o gol do Vasco, né? Meu Deus do céu. Que papelão, né, mano? Os caras ali, meu Deus do céu. Alex Teixeira, marcação pressão funcionou. O Vasco adianta o Alex Teixeira, que é o meia em tese, adiantava o Pedro Raul. Os dois vão lá em cima fazendo essa marcação. O goleirão até assume, fui eu fiz a merda. Aí foi uma boa jogada do Vasco, uma boa trama, uma boa triangulação. Quase que ela acaba ali no pé do Puma para ele fazer o cruzamento. Tentativa de finalização do menino Vinícius. O Vasco marcando em cima. Recupera a bola. Vinícius, Figueiredo e o gol. Vasco 3-0, vitória merecida do Gigante da Colina. Mas comenta embaixo a sua opinião sobre esse jogo. Ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui.